O Câmera Record, do dia 25 de julho, relembra alguns casos mais famosos de foragidos da justiça brasileira. Como eles conseguem driblar as autoridades por anos e anos. E para conversar a respeito deste tema, a gente convidou uma pessoa que, além de um grande profissional, é muito querido do público da Record TV. O comentarista de segurança do Balanço Geral da Tarde e jornalista policial premiado, Renato Lombardi. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Oi Lombardi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo ótimo, obrigado, e sou fã do podcast e espero realmente aqui passar algumas coisas a respeito do que a gente vai falar. Com certeza, você tem muito a contribuir com o tema de hoje. Lombardi, para começar, eu pesquisei um dado aqui, que segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão, existem 22.313 pessoas foragidas no Brasil. É um número alto, não é? É um número alto, mas poderia ser bem maior, porque existem muitos processos ainda em andamento, processos esses que poderão ser transformados em condenações, em prisões preventivas e mandados de prisão. O que é um mandado de prisão, né? O mandado de prisão é a partir do instante em que a pessoa está envolvida num crime, todo tipo de crime, desde um furto, até de um furto simples tem um mandado de prisão, dependendo do que ele furta, e até um roubo milionário, um assassino. A justiça expede o mandado, esse mandado ele é entregue para a Polícia Civil e existem as Secretarias de Segurança Pública no Brasil, tem as divisões de capturas e a partir do instante em que ele é expedido, ele é encaminhado e aí a polícia sai a campo. E esse mandado ele também é distribuído para as outras polícias, para a Polícia Federal, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. E quando acontece qualquer coisa, eles jogam no computador e aí a pessoa muitas vezes fala assim, poxa, mas eu não cometi crime nenhum e tem um mandado de prisão. Então esse número, ele é grande, mas ele poderia ser muito maior. As polícias, então, elas todas se conversam quando sai um mandado de prisão? Deveriam se conversar, né? Não é bem assim, né? O correto seria, no meu modo de entender, e o Brasil ainda vai chegar lá, como tem nos Estados Unidos, como tem nos outros países, um cadastro central de mandados de prisão. Então o que acontece? Por quê? Porque o cidadão ele comete um crime na Paraíba. Ele foge e vem para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele simplesmente tira uma outra carteira de identidade, tira uma outra carteira de trabalho e aí quando a pessoa faz uma pesquisa a respeito dele, não vão encontrar nada do que ele praticou na Paraíba. Então o correto seria você ter um cadastro nacional de procurados. E a partir do instante do cadastro nacional fica simples, porque muitas vezes a pessoa para ser identificada ela precisa passar a impressão digital. E a gente sabe que a digital é a única, mas nem todo mundo, nem todo policial verifica, nem todo policial às vezes tem disposição para verificar se aquela pessoa que está sendo detida é aquela mesmo do processo. E dentro desses foragidos, né, a gente tem algum perfil mais recorrente, assim, do tipo de crime cometido? Se é roubo, se é sequestro, tráfico de drogas, ou a gente não tem como traçar esse perfil? Não, tem de todos os tipos, né? Eu acho que, claro, que hoje em dia o número maior de procurados é o número de ladrões, são responsáveis por roubos. Depois vem o latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Depois vem o feminicídio, que é um crime que está subindo muito, infelizmente, né? Os homens continuam matando as mulheres como se eles fossem os donos e as mulheres simplesmente não querem mais continuar com a relação e eles matam e fogem e vão embora. E tem também os outros crimes. O estelionato é um crime que, infelizmente, para a justiça, no meu modo de entender, o estelionatário dificilmente vai para a cadeia. Porque o juiz acha que não. Para mim, o sujeito que vende um bem de alguém e fica com o dinheiro é tão criminoso quanto aquele que entra com um revólver na mão e coloca um revólver na cabeça de alguém para roubar. Mas os estelionatários também fazem parte dessa gama toda de procurados, mas o principal mesmo é o ladrão. Tá, não. É o ladrão que é o responsável pelo roubo, sem dúvida nenhuma. E Lombardi, me fala uma coisa, como que é possível uma pessoa simplesmente desaparecer do mundo? Tem uma traficante de drogas, apelidada de Maria do Pó, aqui em São Paulo.
ela fazia parte de uma quadrilha. Esse grupo dela, Maria do Pó, roubou quase 300 quilos de cocaína que estavam no Instituto Médico Legal de Campinas, porque quando apreendem a droga, eles mandam para fazer uma análise. Mandam às vezes 1 quilo, 2 quilos daquele material todo. Nesse caso, entregaram no Instituto Médico Legal. E essa Maria do Pó, ela acabou sendo presa. Ela foi encaminhada para o presídio feminino em Campinas. E um dia ela fugiu e nunca mais foi vista. Faz mais de 20 anos, ou bem mais. Essa mulher simplesmente nada. A polícia procurou, chegou num ponto, acabou. Deve ter mudado. Ou mudou de identidade, que é muito fácil aqui, mudar de identidade. Ou mudou de país, porque aqui a pessoa, ela sai, vamos dizer, vou dar uma outra hipótese, ela sai do Rio Grande do Sul e ela vai para o Centro-Oeste, ela sobe, ela vai morar, como tem muito gaúcho que mora no Mato Grosso, Goiás, vai para o Mato Grosso do Sul, sai do Rio Grande do Sul, vai para o Mato Grosso do Sul, chega lá, vai trabalhar numa fazenda. Acabou, ninguém acha mais, ninguém encontra mais, porque essa pessoa não vai à cidade, ou quando ela vai à cidade ela muda, ou a barba cresce, o cabelo cresce. Então eu acho assim, a pessoa inteligente que foge e se ela tiver uma rotina, ninguém vai encontrá-la, por mais criminosa que ela seja. Focando na Maria do Pó, por exemplo, já faz mais de 20 anos que ela está desaparecida. Nesse caso, o crime prescreve ou ela continua ainda na lista de foragidos? Então, ela tinha várias condenações, né? O crime do tráfico de drogas, ele, dependendo do tempo, ele não prescreve. Prescrevia o homicídio, né? Depois de 20 anos, mas estão tentando mexer na lei, porque a lei precisa ser mexida, né? O criminoso não pode ficar impune, no meu modo de entender, né? E quem muda lei aqui no Brasil, eu sempre costumo falar, é deputado federal e senador. Eles precisam mexer na lei. A lei precisa ser adaptada, a lei precisa ser adequada, né? A lei precisa ser lei para ser pesada, porque do contrário as pessoas aqui simplesmente dão as costas para a lei e vão embora. Então ela, no caso, se ela for encontrada, o mandado de prisão está aberto. Aí sim, continua aberto. Mas a polícia procurou muito, e essa mulher simplesmente sumiu. Você falou que muitos criminosos podem simplesmente sair do país, né? Ou fez um assalto grande, ou tem muita quantia de dinheiro e consegue sair do país. A gente pode falar que na lista da Interpol a gente tem bastante brasileiro que é procurado? Muito. Tem alguns casos incríveis. Tinha um engenheiro que deu um golpe em Santa Catarina na construção de uma ponte. E ele simplesmente fugiu, foi embora. Estavam tentando recuperar mais de 3 milhões de reais que ele tinha levado. Na Olimpíada de Barcelona, a câmera estava focou um casal. Era ele que estava lá morando em Barcelona, tranquilo. E aí, por causa dessa imagem, foi preso. A polícia prendeu também um menino, um rapaz que matou, um padrasto que matou o filho da mulher que ele morava aqui no interior de São Paulo, em que ele também fugiu para Madrid. Aí a polícia fez um bom trabalho, levantou todo o histórico dele. Ele saiu daqui, foi para o Paraguai. No Paraguai embarcou, foi para Madrid, estava trabalhando em Madrid. Quando ele estava na porta de um prédio, a polícia brasileira, junto com a polícia espanhola, o prendeu. Tem muita gente. Porque assim, os mandados de prisão, eles vão se acumulando. E aí veio o primeiro da vez, qual é? Qual é o mais conhecido? Vão atrás desse. É aquele lá embaixo, um dia, quem sabe. E aí quem sai do Brasil, então, vai para o exterior, fica muito mais difícil ainda. Porque é como a polícia italiana faz. A polícia italiana faz um trabalho muito grande com os mafiosos da Camorra, que é a máfia napolitana, da 'Ndrangheta, que é a máfia de Palermo, na região da Sicília, com a Cosa Nostra, que é da Sicília. Então, o que a polícia faz? A polícia italiana, e tem muito crime mafioso italiano morando no Brasil, mas muito, principalmente no Norte e Nordeste. E o que eles fazem? Eles investigam. Quando eles dão tempo, quando o sujeito acha que já está acomodado, está acertado aqui, a polícia vai porque ela faz a pesquisa da família, até do 5º, 6º grau, vai embora, com correspondência, com tudo. E aí pega. Tinha um mafioso aqui, morando na região de Campinas. Essa história é incrível. Ele tinha uma filha, ele casou aqui.
Ele tinha uma filha brasileira que entrou na polícia, era escrivã de polícia. Ele tinha um amigo que era compadre dele, que batizou a filha dele, que era delegado de polícia. Eu acredito, eu quero acreditar, porque eu conheci o delegado. O delegado contou na época, quando descobriram, com esse esquema. Demorou uns anos até que a polícia italiana veio e vai encontrá-lo aqui na região de Campinas. Acho que era em Indaiatuba. O delegado disse que não sabia quem ele era, porque ele tinha outra identidade. Tanto é que o delegado falou que eu batizei a filha dele. Ela entrou na polícia por minha causa. Trabalha com eles, eu incentivei ela a entrar na polícia. E eu não sabia. Aí ele foi preso e levado para a Itália. Agora eu queria trazer um pouco para um caso mais recente, que a Record, inclusive, teve uma vasta cobertura, uma ampla cobertura, que foi o caso Lázaro, né? Você acredita que o fato dessa cobertura tão grande, ter divulgado o retrato falado, isso ajudou a polícia? Ou isso despertou, assim, o medo do pessoal da comunidade para denunciar? Ou foi um misto das duas coisas? Não, que eu você acho acha? que ajuda, sempre ajuda. Sempre ajuda. Independente de você deixar a população, ela alerta a foto, quem é o sujeito, é muito mais fácil. Porque assim, a gente está acostumado muitas vezes a ver filme americano, o sujeito passa ali, olha, fulano. É igual, quer dizer, tem gente que não tá nem aí, tem gente desligada, mas tem gente que se liga. O caso do Lázaro, o Lázaro deu um baile na polícia e depois a gente ficou sabendo porque que ele deu um baile na polícia, que ele ficava na casa de um fazendeiro lá, quer dizer, fica muito mais fácil. O fazendeiro falar, não passou por aqui. E em tese, o que pensou a polícia? No caso do fazendeiro, a polícia achou, bom, se o sujeito estava apavorado, ele ia pedir a nossa ajuda aqui, ia pedir para uma segurança maior aqui. Mas ele está tranquilo aqui, vamos procurar no outro lugar. Foi o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Agora, a divulgação é fundamental. Mas vocês falaram muito. Mas só falam nisso. Mas, gente, o sujeito matou 6 pessoas. Ele matou uma família. Ele matou pai, mãe e 2 filhos. Ele estuprou uma mulher. Ele matou 3, depois ele levou a mulher e estuprou a mulher. Então, esse homem... ele tinha que ser preso, ele tinha que ser localizado e a polícia estava tendo dificuldade. Depois a gente ficou sabendo por que estava tendo dificuldade. Além da mata que ele conhecia, ele estava tendo a cobertura dos fazendeiros. Tanto é que tem uma investigação a respeito do problema de saber se ele era jagunço contratado para ameaçar, matar as pessoas, para que as pessoas vendessem as áreas, os terrenos. Mas é fundamental, não, a fotografia é fundamental para o reconhecimento, sempre tem alguém que olha, então sempre tem um vizinho, sempre tem alguém que se observa a conduta, e é exatamente isso, o sujeito muitas vezes ele se acha que ele está certo, que ele não vai ser descoberto e ele acaba sendo descoberto. Por isso a importância, então, da divulgação. Da divulgação, não, é fundamental. No caso do Washington, não se divulgava nada, porque era um acordo que era feito com a mídia. Então, porque assim, se vocês divulgarem, e a gente divulgava muitas vezes, o passo a passo, você orienta o sequestrador. E é interessante isso, né? Então era um acordo que foi feito depois de um tempo entre a mídia e a polícia. Vocês me contam o que vocês fazem, eu não publico, não divulgo, mas assim que der a gente divulga. E foi feito isso. Lombardi, no caso do Lázaro especificamente, ele ficou foragido por quanto tempo? 20 dias a partir da descoberta dele. E ele, quando eu falo que ele deu um baile na polícia, ele deu um baile na polícia no começo, e porque os policiais mesmo não estavam preparados para isso. Tem gente que tem curso, tem policial, né? Tem pessoal do exército que tem curso de sobrevivência na selva. A polícia militar, são poucos os que tem e se engajam na Força Nacional. Então, o que acontece? Eles não tinham um pessoal especializado, e lá em Goiás, fundão do Distrito Federal, é um negócio que só a gente agora, depois vindo, eu não tinha essa noção de que era imenso. A gente conhece a floresta amazônica, mas aqui não. Então foi muito difícil, muito difícil. Ele no mato ele se locomovia à noite, andava à noite. E Lombardi, outro caso também que é de imensa repercussão e já completou 2 anos que está foragido é o Paulo Cupertino também, né, que assassinou uma família toda aqui em São Paulo, o ator Rafael. E nenhuma pista, nenhuma novidade até então? Então, no Paulo Cupertino, olha que a polícia visitou mais de 200 lugares, a polícia localizou 2 amigos dele aqui no interior e que ajudaram ele, inclusive um deu até a identidade para que ele pudesse tomar um ônibus para ir para o Mato Grosso,
Mas o Paulo Cupertino é uma coisa um pouco diferente da história. Ele tem a cobertura de, eu não tenho quase certeza, de policiais, ex-policiais, traficantes e receptadores de veículos. Porque ele tinha desmanches de carros. E ele sempre foi ligado à polícia. E o que aconteceu? Por isso que eu acho, às vezes, o policial, que é amigo desse tipo de criminoso, o ex-policial, ele perdeu completamente toda a estrutura de tudo que existe na vida de você cuidar das outras pessoas. Porque alguém que mata um casal, mata um menino, porque o menino foi lá para conversar com ele, para namorar a filha dele, é um sujeito mau, é um sujeito ruim, esse sujeito não pode ficar em liberdade. E dão cobertura para ele, como esses dois amigos deram cobertura. O certo seria do amigo falar, vem cá, você tem que se apresentar. Se apresenta à polícia, vai lá. Não, ajudaram. E aí a polícia fez um levantamento, ele vendia carros para o Paraguai, roubados e furtados, desmanchava carros roubados e furtados, e tinha um grupo de policiais que frequentavam os desmanches todos dele. Então, a última vez que ele foi localizado, ele tinha trabalhado numa fazenda, com barba grande, cabelo grande, e ele foi auxiliado por um homem que botou ele num avião e levou ele embora, ou para a Bolívia ou para o Paraguai. Então, ele, no caso do Paulo Cupertino, a polícia tem feito um grande trabalho de busca. Mas como eu disse aqui no começo dessa nossa conversa, a partir do instante em que o sujeito é muito inteligente, fica mais difícil localizá-lo. A gente falou assim, ela já contou vários casos, né, de foragidos, mas são tantos anos, né, como jornalista, acompanhando casos policiais. Tem mais algum caso para você compartilhar com a gente, assim, que tenha te marcado de um foragido? Olha, um deles eu, inclusive, escrevi um texto que virou depois de um livro chamado 50 anos de crimes, que era o Bandido da Luz Vermelha. O Bandido da Luz Vermelha, João Acácio Pereira da Costa, ele deu um baile na polícia. 25 anos de idade, chegou de Santa Catarina, tentou arrumar emprego, não conseguiu, começou praticando pequenos furtos, foi para os grandes roubos nas mansões, nas casas grandes, os palacetes ali na época do Ipiranga, e depois andou a capital toda furtando, e a caçada dele foi uma caçada impressionante. Um outro também que eu também acompanhei, que chama-se Chico Picadinho. Quem é Chico Picadinho, o apelido? Chico Picadinho era um homem que praticou um crime, saiu com uma prostituta, levou para um apartamento aqui na Rua Vitória, no bairro de Santa Efigênia. Ele surtou, ele matou a mulher, esquartejou a mulher, tentou se livrar de partes do corpo, colocou outras partes numa mala. Ele ficou 10 anos preso. Fizeram um exame criminológico nele. O exame criminológico é feito com um psiquiatra, com um assistente social, com um psicólogo. Ele foi liberado. 3 meses depois ele praticou um crime idêntico. Eu acompanhei tudo. Aí começaram a caçada, eu acompanhei. Ele foi preso no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E eu lembro como se fosse hoje. Tem algumas coisas que eu não esqueço. Quando ele foi interrogado, tinha um delegado que já não está mais entre a gente aqui, chamado Sérgio Garcia dos Santos. Eu pedi para ver o interrogatório, ele deixou. Esse homem contou de novo essa história toda, ele não chorou um momento, não se abalou um momento, só teve uma hora que ele pediu para parar porque ele estava com fome e queria comer um sanduíche. E comprar um sanduíche. E aí tentavam explicar para ele, escuta, mas ele praticou um crime idêntico. Ele esquartejou a mesma mulher, tanto é que ele está preso até hoje. Olha, Lombardi, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque são muitos anos de carreira acompanhando muitas coisas. Obrigada por estar aqui com a gente no podcast do Câmara Record. E vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, obrigada pela companhia. O podcast está disponível no r7.com/Câmara Record e em todas as plataformas digitais. Muito obrigada e até a semana que vem.